Oposição política, como conhecemos atualmente, começou a partir do século XVII, com os princípios fundamentais do direito civil. Constituiu-se nos séculos XVIII e XIX, com a formação dos parlamentos modernos e os mecanismos da divisão dos poderes, da democracia representativa e da organização dos partidos políticos, tornando-se um instrumento constitucional. Mas, afinal de contas, como fazer oposição ao governo sem ameaçar a democracia? O quanto e que tipo de oposição é saudável para a governança e para a governabilidade? Vamos conhecer agora os tipos de oposição e como elas podem influenciar no destino de uma cidade. Os aspectos da oposição política sofreram transformações ao longo dos anos e, para entender essas mudanças, vamos ressaltar algumas características das diferentes formas de oposição. Oposição política, como conhecemos atualmente, começa a partir do século XVII com os princípios fundamentais do direito civil. A primeira oposição foi conhecida como uma oposição leal ao governo, pois seguia os princípios constitucionais sem criar obstáculos. Em meados do século XIX, aparece a segunda forma de oposição com características completamente diferentes da primeira. Por exemplo, tinha como ação impor sua visão de mundo à força e até mesmo violar os princípios constitucionais. Após a Segunda Guerra Mundial, manifesta-se uma nova oposição, conhecida como terceira fase da oposição política. Nessa modalidade, a oposição se constitui mediante negociações de cargos, acordos de emendas, visando sempre vantagens e benefícios da própria oposição em apoiar o governo. A existência de uma oposição que vai fiscalizar, acompanhar, monitorar o que faz o governo, o executivo, é uma condição muito importante, pois oferece informação para os eleitores sobre a realidade. No sistema democrático, que vem sendo não apenas construído, mas também amadurecido, o papel de governo e o papel de oposição são igualmente importantes. E fazer oposição não se trata da crítica pela crítica, nem de elaboração de obstáculos para enfraquecer ou desgastar um governo, mas sim despertar consciência para a análise do que é possível e realizável. À oposição cabe a tarefa de impedir que o poder político seja usado para iludir o cidadão. Mas não se faz oposição responsável sem ter compromisso com a verdade e integridade. Uma oposição irresponsável causa sérios danos ao país. Impede que projetos e medidas importantes sejam levados adiante. Conduz tudo o que pode para o impasse. Torce para que nada dê certo. Vende como fácil aquilo que é difícil. Torna difícil o que poderia ser alcançado com menor esforço, gera desconfiança onde não há razão para tal, produz insegurança e propaga falsos conceitos. É papel da oposição atuar na construção da democracia e do pluralismo no pensamento político, visando os interesses do povo. A oposição responsável se caracteriza por afrontar os atos governamentais contrários aos interesses dos cidadãos, apresentando alternativas de ação, enriquecendo o debate e mostrando opções à opinião pública. Para o bem de um povo, é necessário que se cumpra dignamente, cada um, o papel que lhe cabe. Uma oposição deve se opor, mas não obstruir. Deve ser construtiva, não destrutiva.